Com a palavra a deputada Mara Caseiro, Vossa Excelência disporá de 30 minutos para o seu pronunciamento. Senhor presidente, deputados, pessoas aqui presentes, nós ontem fizemos a primeira reunião da CPI do CIMI. E ontem ficou definido quem serão as primeiras pessoas a serem ouvidas pela CPI. E eu quero aqui apenas ler algumas considerações de um dos antropólogos que serão ouvidos no dia, provavelmente ou no dia 14, ou no dia 15, ou no dia 16. Mas nós ficamos decidido que nós vamos ter a primeira audiência pública no dia 14. Mas antes, deputado presidente Júnior Mock, antes que Vossa Excelência repasse a presidência ao deputado Beto Pereira, senhor presidente Júnior Mock, a Vossa Excelência que eu quero falar, hoje eu abro a internet e vejo uma matéria sobre a CPI do CIMI em Mato Grosso do Sul. E aonde diz o seguinte: a CPI do CIMI em Mato Grosso do Sul quer ouvir padre, antropólogo, sociólogo e jornalista. E aí ela descreve o que houve na sessão ontem, falando das pessoas que nós iremos ouvir. E ela está publicada no G1, na TV Morena do Mato Grosso do Sul. Mas depois da matéria, que foi bem curtinha, quase não falou nada da nossa reunião, na realidade, de ontem, ela coloca aqui uma nota de repúdio de várias entidades. Tem várias entidades aqui: MST, CUT, CNTE, FETEMES, CTV, enfim, termina com PCdoB, PCB e PT, por último. Só que me causa estranheza, e eu não sei o que é que a gente pode fazer para tomar alguma providência. Eu estou perguntando e pedindo para Vossa Excelência como presidente desta casa. Porque aqui, nos 3 últimos parágrafos, diz assim: a perseguição, a organização em Mato Grosso do Sul, só mais uma nestes anos, todos de história, a nós, dos movimentos sociais e sindicais, temos a certeza que essa CPI possui uma única intenção, que é a de impedir que os direitos constitucionais indígenas sejam cumpridos. A comissão vem para desviar a atenção dos crimes e da violência praticada contra os povos nativos. E dessa forma, impedir a demarcação e o respeito aos territórios indígenas. Nos últimos 12 anos, ao menos 585 indígenas cometeram suicídio. E outros 390 foram assassinados em Mato Grosso do Sul. O Estado tem 23 milhões de bovinos. Eu gostaria, deputado João Grandão, me perdoe, mas eu gostaria que o presidente ouvisse o que eu estou falando e peço a sua compreensão. O Estado tem 23 milhões de bovinos que ocupam aproximadamente, coincidentemente também, 23 milhões de hectares de terra. Isso quer dizer 1 hectare por animal. Enquanto isso, com a morosidade e a paralisação dos processos de demarcação,
os cerca de 45 mil guaranis kaiowás continuam espremidos em apenas 30 mil hectares de suas terras tradicionais. Aqui eles colocam 23 milhões de hectares de terra para, ou seja, 1 hectare por animal, e colocam 45 mil guaranis para 30 mil hectares de terras, né? Ou seja, nós temos então, eles falam que tem 45 mil indígenas guaranis para 30 mil hectares de suas terras tradicionais. Neste sentido, unidos, cobramos que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul também instaure uma comissão parlamentar para investigar o genocídio dos índios no Estado e reiteramos o nosso apoio ao CIMI e a todos os nossos irmãos e irmãs indígenas que batalham dia a dia para conseguir a demarcação de seus territórios, na busca por uma vida mais digna e humana. Eu queria o seguinte, presidente, acho que é de bom arbítrio dizer o seguinte: primeiro, que nós não somos contra a instalação de qualquer CPI nesta casa. Entendemos que hoje falar em genocídio é um pouco, talvez, aí sim queira fugir do foco. Genocídio aonde? Genocídio entre indígenas, indígenas contra indígenas? Porque, deputado, é bom que fique bem claro que a maioria desses 390 assassinatos ocorreu, pelo menos a Secretaria de Segurança Pública nos remete, que desses 390, pelo menos 95% ocorreu entre indígenas contra indígenas, certo? Então, se queremos apurar como que aconteceu essas mortes, eu acho que nós temos que apurar mesmo, porque nós não podemos permitir que essas mortes continuem a acontecer, seja da comunidade indígena, ou seja, de qualquer branco, ou de qualquer cidadão brasileiro, índio ou não índio. Nós não podemos permitir isso. Agora, o que eu gostaria é que eles também nos dessem o direito de publicar o que esta casa tem a dizer sobre a CPI. A senhora me permite uma parte? Nós não somos contra, e tenho certeza que o senhor também não, Vossa Excelência também não, a instalar uma comissão que averigue esses assassinatos, essas mortes de indígenas dentro das comunidades ou fora das comunidades. Nós não podemos impedir que isso aconteça. Tem que ser, sim, investigado. Tem que ser investigado. Agora, nós também temos o direito de saber o porquê que o ódio tem sido pregado dentro das aldeias, dentro das comunidades indígenas. E se nós temos denúncias que o CIMI vem, ao invés de praticar a evangelização, ao invés de melhorar a qualidade de vida das nossas comunidades indígenas, vem pregando ódio, vem pregando atos de ilegalidade, nós também temos que ter o direito de investigar. E digo mais, sou bastante mulher e responsável. Olha, o CIMI foi acusado sem ter culpa de nada. Eu sou mulher para vir aqui dizer, olha, a CPI investigou e realmente averigou. Não tem a incitação e financiamento. Agora, se tiver, que paguem esses pelo ato que hoje estão cometendo dentro das aldeias, que é tirando vida dos nossos indígenas, que é tirando a vida de pessoas que querem trabalhar dignamente nesse Estado e no nosso Brasil. Nós não queremos a mentira, nós queremos a verdade. E eu quero então
deputado, o direito que a Assembleia lhe cabe de responder a este repúdio, porque aqui tem inverdades. E nós temos que... nós não podemos deixar que essas inverdades se tornem verdades. E aqui... Desculpa, eu estou sendo antidemocrática e eu então gostaria de ouvi-lo para depois ler um relatório da Superintendência de Inteligência e de Segurança Pública e Coordenadoria de Fiscalização de Controle do Estado de Mato Grosso do Sul, onde nos traz dados. Eu estou lhe pedindo uma parte, ilustre deputada, aí já na condição de presidente, esta presidência, desde o início em que assumiu a condução desta casa, prima e zela pelo cumprimento do nosso regimento interno. Toda e qualquer formulação, requerimento, proposição feita pelos nobres parlamentares são acatados, determinados a sua análise e, havendo o respaldo regimental, esta casa toma as providências. Não será diferente na proposição que Vossa Excelência está fazendo, como não foi em nenhuma outra. Esta casa, na nossa presidência, esta mesa diretora jamais se furtará de tomar qualquer providência que, de alguma forma, atentem contra o Parlamento e que tenham, obviamente, a previsão legal estabelecida no regimento interno da Assembleia Legislativa. Muito obrigada, presidente. E quero deixar bem claro que nunca fui contra indígenas, nunca fui contra as nossas comunidades e os nossos povos indígenas. Agora, eu sou contra a ilegalidade. Isso eu sou. Eu sou contra a se tirar vidas de irmãos e brasileiros, sejam eles indígenas ou não indígenas. Nós não podemos permitir atrocidades. Agora, sou contra quem usa os nossos povos indígenas para ganhar dinheiro. Aí eu sou contra. E, infelizmente, dentro dessa CPI do CIMI, muitas coisas vão vir às claras. E um dia, eu tenho certeza que essa comunidade indígena, não só do Mato Grosso do Sul, mas de todo o Brasil, vai nos agradecer, porque nós vamos fazer justiça. Mas aqui diz o seguinte, vindo da Superintendência de Inteligência. Homicídio doloso, tendo como vítima indígena. Diz assim, no ano de 2008, tiveram 35 boletins, inquérito, 35. Definição de autoria, 29, isso em 2008. Adolescente infrator indígena, 23. Autor, índio. Não índio, nenhum, em 2008. Consumo de bebidas e drogas, 13. Por vingança, que foi a motivação, nenhum. A motivação desses 23 homicídios, assassinatos, teve como motivação, 13 deles, o consumo de álcool e drogas. É o que diz, isso aqui é um relatório da Segurança, da Secretaria de Segurança Pública, tá, gente? São dados oficiais. Desentendimento interpessoal e ciúmes. É o que diz aqui, que foi apurado, teve um inquérito civil instaurado, apurado. 4. E futilidades por motivos fúteis, 8. Que eu entendo que o que nós vimos ontem, naquela jovem que foi assassinada pela própria irmã, é um motivo fútil. Não tem a menor... É um absurdo a gente acreditar que uma jovem tira a vida da própria irmã. É muito triste isso. Nós não podemos permitir isso. E aí, então, aqui tem os dados que a gente precisa, desses que eu acabo de falar. E aí, no total, do ano de 2008 a 2015,
nós tivemos 229 boletins de ocorrência, 229 inquérito instalado, e tivemos como definição de autoria 167 desses 229. Aí tivemos, tem ainda, né, na realidade, 62 que estão com autoria para ser apurado, que não foi apurado ainda. Temos, desses crimes, 85 foram cometidos por adolescentes infratores, indígenas. E tivemos, desses 229 crimes apurados, e já comprovados, 155 que foram cometidos por indígenas contra indígenas. E de não índio, 9 que seriam cometidos por não índios contra indígenas. E aí, 88, teve a motivação, o consumo de bebidas alcoólicas e drogas. 4 foram por vingança. E 44 por desentendimento interpessoal, ciúme também é uma das causas. E por futilidade, olha o índice, 47 crimes, 47 indígenas assassinados por motivo fútil, que nós não sabemos quais foram, por bobeira, por banalidade. Então, gente, isso daqui são dados que a Secretaria de Segurança Pública nos traz. E aí eu quero que o mundo também ouça isso. Eu quero que o mundo saiba que algo de errado está acontecendo nas nossas aldeias indígenas. Eu sempre defendi que as nossas aldeias indígenas, que a nossa comunidade indígena tem os mesmos direitos que todo e qualquer cidadão brasileiro, porque são cidadãos brasileiros, que nós temos que respeitar como nossos irmãos, como eu respeito meu pai, minha mãe, meus filhos. É assim que eu respeito a minha comunidade indígena. E fiquei triste de ouvir aqui um dia um deputado dizer que tem pessoas que olham para o indígena e tratam ele como indigente, e como é que foi usado aqui o termo? Fedido. Pelo amor de Deus, eu não vejo o indígena assim. E eu vou dizer que eu não tenho a hipocrisia de abraçar um irmão ou uma irmã, seja ele indígena, seja ele não indígena, se eu não tenho amor por ele. E eu quero dizer a vocês, eu tenho amor, o mesmo amor que eu tenho por qualquer cidadão que eu respeito, eu tenho por cidadão brasileiro indígena e não indígena. Para mim não tem diferença. E nós temos sim que tratar os desiguais com desigualdade. Eu não tenho dúvida disso. Assim como foi com a mulher. Há 83 anos atrás, nós mulheres nem votar podia. Se a gente se acomodasse e ficasse à mercê da vontade dos nossos maridos ou dos nossos pais, nós estaríamos até hoje no fogão, cozinhando, lavando roupa, passando, que eu não tenho nada contra. Também faço às vezes. Porém, eu tenho que querer ir para o tanque. E eu vou, com o maior prazer, não tem problema nenhum. Não cai a mão, eu vou. Sou mulher para cozinhar, para lavar, para passar. Mas sou mulher também para ter tido um diploma, que sou cirurgiã dentista, e trabalhar e ser independente. Sou mulher para ocupar o cargo de vereadora, de prefeita, agora de deputada estadual, que antes nós nem o direito de votar tínhamos. A comunidade indígena também tem que ser tratada com desigualdade para promover a igualdade. Isso eu não tenho dúvida. E a gente tem clamado por isso. Mas nós não podemos permitir que as pessoas se aproveitem da fragilidade das nossas comunidades para ganhar dinheiro. Dinheiro que vem de ONGs internacionais.
Somente de um contrato que nós temos nas mãos, 450 mil dólares. Olha a fração, 450 mil dólares. Veio para o CIMI para trabalhar com as comunidades indígenas, para promover a qualidade de vida. Quem sabe levar água, luz, uma casa boa para o nosso povo indígena morar, levar uma educação de qualidade para dentro, sim, das reservas. Por que não? Por que não permitir que seus filhos vá para uma faculdade, tenha um bom emprego, tenha um bom carro, tenha celular e possa dizer: eu sou independente. Eu sou independente e não dependo de ninguém. É isso que nós desejamos para a nossa comunidade indígena e para todo o cidadão brasileiro. É isso que nós desejamos. Deputado Dona Evandne Matos, eu me permito uma parte. Deputada Mara Caseiro, esse à parte que eu peço a Vossa Excelência, que Vossa Excelência acaba de conceder-me, tem objetivo, em primeiro lugar, para cumprimentá-la pela forma com que Vossa Excelência explana desta tribuna o seu pensamento, que é o pensamento de todo e qualquer deputado desta casa. Eu creio que deva ser, que é, na verdade, a defesa dos indígenas, porque a CPI quer esclarecer, quer saber a verdade. A CPI não é para condenar A ou B ou C, é para saber a verdade de tudo que está acontecendo. Não estamos condenando A ou B ou C. Vamos ouvir, vamos investigar e vamos buscar trazer a verdade daquilo que for apurado. E como bem disse Vossa Excelência, aquilo que for apurado será trazido a público. Se nada for apurado, também será dito: nada foi apurado. Mas se for apurado, nós vamos dizer: aqui está a verdade, aqui estão os fatos. Então, deputada, ninguém é contra indígena. Nós somos defensores dos indígenas, porque eu também, como brasileiro, como deputada Marildo Cruz, eu não concordo com a situação, com a condição que vivem os nossos indígenas brasileiros, não só de Mato Grosso do Sul, mas do país, que muitas vezes têm sido usados para interesses outros que não sabemos quais, mas eu tenho certeza que o indígena quer ter uma residência, uma moradia digna, que o indígena quer ter saúde digna na hora que precisar, que o indígena quer educação, que o indígena quer qualidade de vida. Então, deputada, os meus cumprimentos pela maneira que Vossa Excelência se dirige aí desta tribuna e representa, pelo menos ao deputado Levan, o meu pensamento. Obrigada, deputada Dona Evandne Matos. Eu incorporo totalmente o seu pronunciamento. E sei do quanto o senhor está preocupado, e todos os deputados aqui estão com essa questão indígena. Desde quando nós chegamos nessa casa, eu nunca vi nenhum deputado se pronunciar contrário à comunidade indígena. Bem pelo contrário. Eu sempre vi os deputados preocupados em trazer uma solução, primeiro para os conflitos. Que tanto nos aflige. E eu me lembro quando a gente teve, a primeira vez que nós estivemos com o ministro José Eduardo Cardoso, e que nós eu olhei para os olhos do ministro e disse: ministro, socorro, nós vamos ter vidas perdidas lá em Mato Grosso do Sul, nós vamos ter vidas. Pelo amor de Deus, nós viemos aqui pedir socorro. E nós estávamos em 20 deputados no dia lá em Brasília, pedindo esse socorro. Foi um pedido de socorro. E depois de 2 ou 3 dias, se eu não me engano, acontece a perda da vida do indígena Osiel. E eu quero dizer a todos vocês, a todos os senhores e senhoras, eu como mulher, como mãe, como avó que já sou, o que eu desejo à nossa comunidade indígena, nada mais é do que eu desejo para os meus filhos. Embora
algumas pessoas deturpam a nossa fala, muitas vezes, distorcem as nossas falas. Dizem o que querem dizer, levam o recado que querem levar, principalmente na pregação do ódio. E eu quero dizer a todos os senhores e senhoras, principalmente a comunidade indígena, não se deixe manipular por mentiras, porque essas mentiras é o que tem levado à morte para a nossa comunidade indígena. É essas mentiras que têm provocado o ódio, que graças a Deus não chegou no meu coração, entre índios e não índios. Pelo amor de Deus, gente, vamos pregar a paz. Para que ódio? Somos todos irmãos, estamos no mesmo Brasil. Não existe dois Brasis. Existe apenas um Brasil. De uma comunidade ordeira. De uma comunidade com uma potência enorme. Mas que infelizmente, lá fora, estão nos olhando para impedir o nosso desenvolvimento. O desenvolvimento do nosso Brasil. Que poderia esse desenvolvimento resolver todos os problemas de indígenas, de não indígenas, de uma massa hoje que está desempregada, de uma crise nacional que foi criada no nosso país. Sabe para quê? Para enfraquecer aquele que trabalha honestamente, que quer ver o seu país independente, sem depender de qualquer outro país. Claro que nós temos que ser coirmãos também com os outros países. Nós não pregamos a guerrilha, de modo algum. Guerrilha não, paz sim, ilegalidade não, legalidade sim. Deputada, apenas para informar que a senhora terá disponível mais 3 minutos e nesse lapso não será permitido a partes. Obrigada, presidente Beto, deputado Beto. Eu acho que eu já dei meu recado, já falei o que penso. Eu teria muito o que falar ainda, mas eu só quero deixar bem claro. Deputada Mara Caseiro e os deputados dessa casa e deputadas, não existe contra indígena ou contra produtor. Não existe isso aqui. É bom que fique claro. Se alguém está falando isso, diga mentira. Mentira. Não existe isso. O que nós queremos é trazer a paz de volta. O que nós queremos e sempre quis é promover qualidade de vida para os cidadãos brasileiros, sejam eles indígenas ou não indígenas. E nós podemos fazer isso sim. Nós não precisamos pedir apoio internacional, não. Nós temos riquezas brasileiras que podem se resolver todas essas questões de indígenas, de produtores, da nossa massa que hoje está aí desempregada, buscando um emprego. É apenas ter a seriedade, a responsabilidade e o compromisso de administrar o Brasil para os nossos brasileiros. Para os nossos brasileiros. O meu muito obrigada, que Deus abençoe a esta casa, a esta nação brasileira, com amor, paz, decência, vergonha na cara, né? Decência, vergonha na cara, e realmente fazendo cumprir, e fazendo acontecer a justiça social, diminuindo as nossas desigualdades. É para isso que eu trabalho. Obrigada.